Bom dia, gente. Bom dia, nono ano. Então, a gente está retornando hoje na aula de sexta-feira para a gente continuar a falar o que nós começamos na aula anterior, né? Terça-feira nós começamos a falar sobre a, a nova república, né, no Brasil, e aí nós falamos sobre uma série de coisas, né? A Constituição, Ulisses Guimarães, os primeiros governos, né? Um deles, falamos sobre Tancredo Neves e depois José Sarney. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dois deles, né? Que vai ser Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Deixa eu fazer uma observação. Essa aula eu vou dividir em duas partes. Eu estarei enviando esse vídeo, depois eu estarei enviando o próximo, que é sobre Itamar Franco, tá bom? Então, bora lá. O que é que a gente tem? Então, nós temos José Sarney estará saindo. Quem vai assumir o lugar dele vai ser Fernando Collor de Mello. Quem era Fernando Collor de Mello, professora? Fernando Collor de Mello era um alagoano, com a idade ainda jovem, né? Visto que os governos que antecederam Collor de Mello eram mais velhos, então ele era considerado jovem. A característica principal de Fernando Collor de Mello e fez com que os eleitores votassem nele, optassem por ele, ainda que foi acirrado. A disputa foi entre ele e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele foi eleito com uma vantagem pouca. Qual era a característica dele? Ele era conhecido como caçador dos marajás de Alagoas, né? Enquanto ele foi governo de Alagoas, ele se empenhou em fazer isso, né? Em caçar todos os marajás que estavam de forma errada, né? Por exemplo, na questão aí do dinheiro público, tá? Então, e ele fez isso muito bem, né? Por isso foi uma das características dele. A outra coisa que nós temos é o seguinte, dele, né? Qual foi o propósito dele? Foi eleito, quando ele foi eleito, qual era a proposta dele? A proposta dele era fazer o seguinte, era paralisar, né, a inflação, chamada de dragão, visto que nossa inflação estava muito alta. O que ele faz então? A primeira coisa que ele faz ele disse que faria isso, acabaria com a inflação. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele vai trazer, abrir, né, a questão das importações, né, para as empresas estrangeiras. Quando ele faz isso, é claro que o Brasil vai ter essa aliança aí, vai ter esse comércio, né, essa via aí, que deveria ser uma via de mão dupla com os países estrangeiros. O que vai acontecer? As empresas estrangeiras investirão aqui no Brasil, virão aqui para o Brasil, claro, elas vão querer lucro. O que acontece é o seguinte, que as importações crescerão bastante, mas as empresas nacionais não conseguirão competir com as empresas estrangeiras. Acontecendo isso, então vai começar a ter problemas. Por quê? Porque as empresas nacionais vão começar a parar de fabricar como fabricavam, porque elas não têm como competir com as empresas estrangeiras. O comércio é aberto para importação, mas o comércio local, regional, das empresas nacionais, eles começam a ruir, a ter problemas por conta disso, certo? Bom, então, até um certo ponto a gente consegue melhorar nessa questão aí financeira por causa das importações. Aí vai ter um problema, professora, por quê? Porque Fernando Collor de Mello vai ser conhecido como o presidente que sofreu impeachment, né, que quer dizer impedimento. Primeiro presidente, né, nos tempos contemporâneos, que a gente sabe que sofreu impeachment, vai ser Fernando Collor de Mello. Por quê, professora? Porque em 1922, o irmão dele, não lembro direito, mas acho que era Pedro Collor, ele vai sair com denúncia dizendo que o Planalto estava de forma errada, né? Por exemplo, usando o dinheiro público, os investimentos, certo? Bom, a partir daí, então, e já que começava a ter ruídos e problemas por causa das importações, e porque haviam grupos, claro, né, contra o governo dele, ele vai sofrer impeachment, né, vai ter todo aquele processo, né, de reuniões, as pessoas irão para as ruas, muitos estudantes irão, mas também muitos grupos políticos irão com o propósito mesmo de que ele saia, né? Ele sofre impeachment, por isso que é chamado de um governo muito rápido, né? Foi um governo rápido mesmo, antes de terminar o período do mandato dele. Ele sofre impeachment, ele sai da presidência do Brasil
E aí você vai ter os caras pintadas fazendo tudo isso, né? Então, Fernando Collor de Mello vai ter essas características, né? Algumas dessas características, não são todas. E o governo de Collor, né? Onde ele vai criar um plano também, que eu lembrei agora, o plano chamado Collor de Mello. Esse plano Collor de Mello era com as importações. Então, esse nosso presidente, ele sofre impeachment, né? O impedimento, ele sai do governo brasileiro e depois dele quem vai assumir vai ser o seu vice, que é Itamar Franco. Itamar Franco, ele vai ter uma característica, né? Aquele homem sério, com a vida dele, né? Incontestável, né? Sem nenhuma mácula de que alguém fale sobre a questão de corrupção, o caráter dele, a índole dele. Vai ser assim, tá bom? Nós voltaremos no outro vídeo onde eu falarei sobre Itamar Franco. Cheiro para vocês, voltaremos.